E, finalmente, se nós deixamos de ser maus e deixamos de fazer o mal, por isso nós somos necessariamente bons? Não. Não é só necessário, não é importante deixar de fazer o mal. Ter uma vida pacata, ter uma vida dentro dos princípios morais, éticos, dar outro, isso só não basta. Nós temos também que fazer o bem. E lembrando aqui umas afirmações do budismo, nós podemos dizer 3 premissas que ele cita e enfatiza. Crescer, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem e purificai a mente. E aqui nós temos que também lembrar a parábola dos talentos do Evangelho, que acho que é conhecido de todos, né? Em resumo, a quem mais deu, Mateus, você gosta, você sabe? 25. A quem mais deu, mais será cobrado. Então, nós nos julgamos, ou temos a pretensão de nos julgar nesses que estão com mais, porque se nós tivemos uma possibilidade de nascer num ambiente teosófico, numa família que nos pôde dar uma instrução e nos colocou nesse caminho, então eu acho que a nós, nossos karmas talvez também tenham contribuído, são mais, espero que sejam menos rigorosos. Então, se nós temos, muito nos foi dado, eu acho, então nós temos a obrigação de fazer um pouco mais. Nós também nos servimos da mesma fonte para iniciar as nossas discussões em torno da pergunta como definiríamos o mal, de um modo geral, e também na vida do teósofo que conhece o plano divino e a lei do karma. Essa fonte que nós utilizamos foi a mesma utilizada pelo grupo anterior. Então, nós não vamos repetir todas as considerações que foram feitas, que mais ou menos foram as mesmas ou dentro da mesma linha, né? Houve uma profusão de ideias desenvolvidas pelos participantes e esse resumo não vai ser totalmente fiel a tudo que foi dito, mas, enfim, é um resumo. E entre os conceitos de mal e bem abordados pelo grupo, nós vimos que, em primeiro lugar, eles variam de acordo com a cultura de cada povo e de acordo com a época. O mal é, portanto, relativo. O grau de consciência define a relatividade entre o bem e o mal. O mal está na mente humana. Sendo assim, o homem, usando o seu livre arbítrio, atrai para si, para os demais, o sofrimento. O homem médio, religioso, diria que o mal é o contrário da virtude. E para ele, o mal é o que estaria fora dos preceitos ou dogmas de sua seita, de sua religião. Seria, portanto, para ele, aquilo que se contrapõe ao que ele aceita como bem. O teósofo deve analisar esses conceitos à luz da lei da harmonia universal e atuar em consonância com essa lei. O mal não existe a não ser na mente do homem e nas consequências de suas ações, bem como na emanação das ondas vibratórias de seus pensamentos e sentimentos. O teósofo, conhecedor da lei de equilíbrio, observa esta lei atuando na natureza. E pela observação dessa lei e pelo conhecimento adquirido, ele pode direcionar a sua vontade para ações que levem a si mesmo e ao seu meio a dar um passo na direção à evolução e à concretização dos propósitos daquela encarnação. A responsabilidade, portanto, aumenta na medida em que ele progride na compreensão dos princípios que regem a humanidade nesta etapa da evolução. Quanto à segunda pergunta, sobre em qual ou quais dos 7 princípios aparece e se desenvolve o mal,
o grupo foi unânime e sucinto. No princípio, Kama, Manas e no quaternário inferior. Manas está, então, voltado para o egoísmo e a mola propulsora das ações é, nessa fase, o desejo que o ata à série de encarnações. Respondendo à terceira pergunta, se deixamos de ser maus e de fazer o mal, somos necessariamente bons? Também houve uma unanimidade com relação a essa pergunta, no sentido de que o abster-se do mal é uma atitude passiva, apesar de necessária. Mas essa atitude não é suficiente, pois é preciso também fazer o bem. Nós lembramos que os magos negros, eles seguem uma disciplina muito restrita, muito rigorosa, inclusive são vegetarianos, não fumam, não têm vícios, não é? E, no entanto, não estão a serviço do amor, a serviço da evolução. Uma virtude em excesso ou isolada, não relacionada a outros elementos éticos, pode se tornar um mal. A passividade é um atributo do princípio tamásico. E, vamos ver mais o quê? Houve uma questão relacionada a essa pergunta, no seguinte sentido: em que momento, existe algum momento, mesmo na inação, que nós podemos deixar de fazer o mal? Quer dizer, será que fora da ação nós podemos deixar de fazer o mal? Então, e consideramos então que a intenção e a omissão podem ser a causa de grandes males. O preconceito, ainda que não expresso na ação, está a serviço da separatividade. A omissão em determinadas circunstâncias pode ser considerado um mal maior que o causado por uma ação equivocada. E a indiferença talvez seja o pior dos males, pois se opõe à lei do amor. Em várias outras cartas, os mestres repetem aos discípulos laicos e aceitos, a palavra tente. Então, consideramos que o tentar é sempre melhor do que o não agir por medo ou por indiferença. Porque, de qualquer forma, nós estamos adquirindo karma, mas estamos aprendendo e mobilizando essa máquina da evolução. Então, estamos com paixão, com amor ou com ódio, aprendendo e movendo essa máquina. E qualquer atitude é considerada melhor do que não agir. Inclusive, estou lembrando agora de uma passagem de uma das cartas em que o mestre, referindo-se ao problema criado na loja de Londres, ele diz, bom, a loja estava em grandes dificuldades, e ele diz, a loja só vai parar as suas atividades se ninguém fizer nada. Então, qualquer coisa que se faça ajudaria a, se não solucionar os problemas, mas trazer movimento, trazer opções de novas atitudes para melhorar a condição da loja. Isso ficou muito marcado na minha mente. No apêndice 1, página 732 do segundo volume, sobre os temas da morte e de Satã, são citadas frases como a da visão do Apocalipse em João. Aí você dá os detalhes. Uma das frases é a seguinte: oxalá fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. E em outra carta é lembrado que o amor e o ódio são imortais e que ambos nos atam, nos amarram à série de encarnações
com a diferença de que o ódio aprisiona e o amor liberta. Seria mais ou menos isso o produto do nosso grupo. Se alguém tiver mais algo a acrescentar que achou importante y que fue omitido. Encuentro de mucho valor los informes que se han dado del trabajo realizado ayer. Incluso me permito sugerir que debería escribirse o un artículo para la revista o un pequeño libro el informe que dio Marilia omitió lo que ya había sido dado por norma, es decir, que debemos suponer que se trataron ideas análogas. En todo caso, por una o por otra, se debería escribir con ese material o un artículo para la revista o un pequeño libro. Hay material para escribir un pequeño libro. Fue expuesto con mucha claridad y en la literatura teosófica no existen textos o no existe demasiada literatura que trate el problema del bien y el mal, el origen del bien y del mal y el origen del mal en el ser humano y cómo el mal actúa en el ser humano a través de toda la serie de encarnaciones hasta que desaparece en el adeptado. No hay un libro específico sobre eso, hay una gran cantidad de literatura, pero el problema del mal es ríspido, no sé si esa palabra existe en idioma portugués, es uno de esos problemas que molestan un poco, y me pareció notable que se hablara de la fuente manifestada como bien y mal. El bien y el mal están potenciales en el primer logos, y ontem o uno de estos días se leyó que el mal estaba, los orígenes del mal estaban en el segundo logos y en la naturaleza humana en Buddhi. Está potencial en Buddhi, está activo en Manas. También la actitud o el poder de la inteligencia humana para de un modo sutil detener y molestar al progreso de la humanidad. Hay formas de mal. El mal no es solamente la crueldad física o psicológica, hay un mal filosófico. Ese es más difícil de ver, porque no tenemos costumbre de seguir el origen de las cosas hasta su fuente originaria. Si encuentro a un hombre fuerte golpeando, hiriendo, maltratando a un hombre débil, tengo ante mi vista algo físico y puedo decir es una acción mala. Pero en cuanto a los pensamientos sutiles, es más difícil saber qué es el bien y qué es el mal, y qué es el bien en determinada época y el mal en determinado momento. Hago énfasis de que se debería escribir sobre este particular porque no tenemos mucha literatura en la vasta literatura teosófica. Este tipo de estudios, por eso hice las preguntas por escrito, dejé las preguntas por escrito, son formas de autoconocimiento, porque si estamos voltados al exterior con lecturas, con palestras, con reuniones de logia, etcétera, podemos no penetrar profundamente en nuestro interior y ver los propósitos de por qué hacemos las cosas.